Bom dia! Bom dia a todos. Esse sol lindo de sábado. Vou esperar um pouquinho. Vou convidar aqui os amigos. Bom dia, Ju! Bom dia! Graças a Deus está entrando. Vamos entrando para o nosso estudo de hoje. A gente vai falar hoje, bom dia a todos, dando sequência ao nosso estudo sobre o Orumalé, do nosso livro Origem da Umbanda. A gente hoje vai falar um pouquinho da consciência de Pai Oxumaré e falar um pouquinho do livro. Mas antes da gente seguir no nosso estudo, a gente vai fazer uma pacificação rapidinho. A gente vai se encostar aí num lugar confortável. Meu banquinho não tem costas, mas eu tô confortável. Vou recostar meus ombros. Vou permitir que o sol bata no meu rosto. Que eu contemple essa musiquinha. Que eu contemple a energia Orixá dentro de mim, que é a energia da natureza, que são os prismas de Deus contidos em nós. Então eu inspiro profundamente pelo nariz e solto o ar pela boca. Inspiro profundamente. E faço um pranayama, inspirando por uma narina, segurando, soltando pela outra. Bom dia, meu amor, minha mãe querida. E vejo a energia já baixar a frequência, só com essa sequência de respirações, só estando exposta e disposta ao sol, ao prana solar, que entra ali pelo nosso baço, nosso cinturão, nosso plexo solar. E lembrando que para receber a energia das consciências orixás, a gente precisa estar com a nossa prática de pacificação, com a nossa prática de aterramento, com a nossa prática de ida ao terreiro, para que a gente possa desmagnetizar todo esse axé mundano, como a gente fala, que a gente recebe do mundo, né, desse ir e vir que a gente tem do nosso trabalho, da nossa vida corrida, da agitação, para que a gente possa
dar cadência e diligência ao nosso processo espiritual, que é tão importante. Então hoje a gente, depois dessa pacificação breve, vamos dar continuidade ao nosso estudo de hoje. Vou botar a música baixinha. E a gente parou lá no livro A Origem da Umbanda, falando sobre os caminhos da cura. E hoje a gente vai falar brevemente sobre um trechinho do livro que fala sobre os caminhos da cura dentro da contemplação de Umbanda, e que a gente vê que é dentro da contemplação de várias práticas espiritualistas, não só da religião de Umbanda, né? Porque um processo xamânico vai usar da fumaçada, uma igreja católica também faz a sua defumação. Então, os processos ritualísticos, eles têm, né, uma função de cura, que é essa parte que eu vou introduzir do livro, e depois nós vamos contemplar a consciência de Pai Oxumaré. E ele diz assim no livro: os caminhos de cura são o caminho da reza meditativa, que foi o que eu falei pra gente agora. Não adianta a gente vir no templo, receber o nosso passe ou receber o nosso axé e a gente não permanecer com a prática em nós, dentro de nós, transmutando os nossos vícios e os nossos maus hábitos. O caminho do tabaco, ou seja, o caminho da fumaçada, né? Não é o caminho do fumo, e sim a fumaça como algo que limpa, que purifica, que desmagnetiza. A gente vê, né, nos rituais de benzimento, da jurema, de pagelança, o uso da fumaça. O caminho do fogo, né? O fogo que a gente usa como ponto irradiador ou absorvedor lá na nossa trunqueira, que a gente também vê numa igreja, lá no altar, que a gente também vê quando está num templo budista, que é o quê? É a chama, é a centelha divina, é a higienização através do fogo, que transmuta, que aquece, que cozinha, né? Que traz pra gente o alimento. O caminho da defumação, como eu acabei de falar. O caminho da descarga pela água, e aqui ele põe o mar. Quem nunca foi a um banho de mar, né? Por isso nós temos as consciências orixás, Mãe Iemanjá, Mãe Oxum, que são essas mantenedoras, geradoras da energia aquática. Quem nunca foi e tomou um banho de mar e se sentiu realmente transmutado, revigorado, renovado. Que concilia com as cachoeiras, ele bota, e que eleva os nossos pensamentos e os nossos corações na fonte nascente, que matura os poços, os mangues e as represas, que também é a nossa energia de mangue, né, de água parada, de Nanã-Broquê. Bom dia, Lu, bom dia, meu amor, meu príncipe já está aqui no nome e nas nossas preces, a sua família, vai dar tudo certo. A gente é só uma corrente e tá todo mundo juntinho aqui, tá? Seu nome já está aqui de antemão e de todos vocês. A gente te ama, vai dar tudo certo. A energia de caminho da cura pelo amor, que eles chamam pela linguagem do livro de Araporã. E o caminho pelo amor é a transmutação, né? Aquilo que Jesus veio ensinar pra gente, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, prima! Ele veio ensinar que o único caminho de transmutação e de aprendizado e de cura é o amor.
né? A gente usa dessas ferramentas. Bom dia, Gêmula! A gente usa das ferramentas que são contidas na religião de Umbanda, mas que não são pertencentes à religião de Umbanda, são pertencentes à natureza divina, né? A fumaça é da natureza divina, o mar é da natureza divina, o fogo é da natureza divina. A gente faz bom uso da natureza divina. Por isso são caminhos de cura que a gente vê que são utilizados em diversas ritualísticas. Os caminhos de cura pelo amor e os caminhos de cura pela descarga, o descarrego, como a gente aqui conhece como desobsessão. Mas tem outras nomenclaturas, né? Que a gente também pode contemplar, vai fazer ali uma sessão de cura e libertação. Também tem outros nomes. Os nomes é conosco, como diz Kardec. Então, a cura pelo descarrego, ou seja, pela limpeza daquilo que está nos obstaculizando de ganhar um progresso. O caminho das entregas magísticas, que são essas, que são o nosso poder de cura pelo magnetismo. O magnetismo, ele é uma magia, uma magnética. O poder de cura de um elemento de Umbanda, da junção dos elementos, de uma comida de santo, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro, da oferta do alimento para alimentar não só o nosso íntimo, o nosso consciencial, mas alimentar aquela comunidade, alimentar ela para que ela transmute também o obstáculo mental, interno, emocional, fisiológico. Muitas vezes também é alguma necessidade do corpo físico. E a gente vem para tentar alimentar a alma, o corpo e o espírito em todos esses degraus. E o caminho dos patuais de poder, que são as nossas guias, ele fala aqui. Os patuais, as nossas guias também, elas vêm como a ritualística, essa é a guia da nossa casa, de Pai João, está aqui. Também para ser montada através de uma ritualística, com todas as suas preces. Essa aqui também com a linhagem, né, dos caboclos, do seu Guaraci, que é quem mentora aqui o nosso terreiro. Então, toda uma ritualística, toda uma prece, todo um processo para que essa energia contida nesse objeto esteja sempre nos imantando. Assim, quando a gente reza um terço, né, na igreja, a gente vai imantando através do nosso verbo, que é o próximo que ele fala, através dos cânticos e das orações de poder. Porque quando eu boto o meu patuá, ou eu pego o meu terço e eu oro, eu estou imantando de poder divino através do meu verbo aquele objeto, né? Quando eu pego e acoplo um Pai Nosso, eu estou botando ali a magnética da espiritualidade. Então, aqui, por isso esse objeto torna-se, como a gente fala, santo. Por quê? Porque ele está ali purificado através da minha reza, através do meu canto, através da minha atividade semanal de imbuir o meu irmão de positividade, de ajudar ele que está acometido, seja de uma dor física, seja de uma dor emocional, seja de uma dor psíquica. E isso a gente tem que praticar dentro e fora do terreiro. O umbandista, ele está, como eu gosto de brincar, fardado 24 horas. Porque não é só quando ele vem aqui que ele tem essa função, ele veste essa função como estilo e filosofia de vida. E aí ele vai falar que a maior de todas as ignorâncias é rejeitar uma coisa sobre a qual você nada sabe. Ele traz uma frase de Jackson Brown falando sobre a religião de Umbanda, né? Que a gente muitas das vezes é rejeitado sobre algo que muitas vezes é sem conhecimento. E a prática de caridade, no sentido do amor fraterno, é a principal premissa deste culto, sempre foi e sempre será. Que teve base no Evangelho, Jesus como Mestre Supremo, dito pelas palavras do Caboclo das Sete Encruzilhadas.
E seu universalismo também é a Umbanda, que é uma escola divulgadora dos ensinamentos de Jesus. Eu achei tão bonito, né? Ele definiu a Umbanda assim. A Umbanda é uma escola divulgadora dos ensinamentos de Jesus. E essa é a verdade. A gente usa ferramentas para divulgar aquele que foi nosso mestre, mentor e guia, aquele que foi encarnado aqui e veio trazer a única missão que a gente ainda está aqui tentando aprender. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? A gente tem que primeiro praticar o alto amor para conseguir estender amor. E muitas vezes do dia a gente nem está aguentando a própria presença. E é muito fácil, às vezes, para nós amar o próximo que é bem próximo. Mas e aquele próximo que é diferente de nós, que tem atitudes que às vezes a gente não concorda muito, ou não compreende? Aí esse já tem um grau de dificuldade. E a gente vai fazendo essa distanciação que não é e nunca foi, e preferência e aversão sobre pessoas, situações ou escolhas, o que Jesus nos propôs. Ele nos propôs amor sem distinção, sem julgamento. Temos a maneira de ver e crer e difundir esses ensinamentos do Evangelho. Alguns segmentos religiosos ou filosóficos se incomodam em interiorizarmos o Jesus, ou mesmo afirmam que Jesus, categoricamente, como Mahatma Gandhi disse. E aí, certa vez, ele conta uma anedota que um missionário pergunta para Mahatma Gandhi. Aí ele diz: Senhor, se o Senhor sempre cita as palavras de Cristo, por que resiste então duramente em tornar-se cristão? Ele pergunta. E ele responde: não, eu não rejeito o seu Cristo, muito pelo contrário, eu o amo e apenas creio muito nele, mas não creio no que vocês, cristãos dizem, porque são bem diferentes do ensinamento do vosso Cristo. Ou seja, a fala de Cristo não é bem a prática. É o que ele quis dizer para o missionário que fez essa questão para ele. Aí ele fala: eu amo o cristianismo, mas eu lamento os irmãos que vivem sobre isolamento e sobre os ensinamentos, aí ele bota entre aspas, do Cristo. Ou seja, aqueles que rejeitam algum tipo de classe, aqueles que rejeitam os outros irmãos porque praticam de forma distinta. Esse não é o ensinamento de Cristo, né? E ele fala: aceito o seu Cristo e os evangelhos, mas não aceito e não conheço ninguém que tenha feito mais pela humanidade do que o próprio Jesus. O problema é que começaram a viver segundo seus próprios ensinamentos. E é uma verdade. Quantas vezes a gente ainda vê por aí os ensinamentos do Cristo distorcidos ao nosso bel prazer e à nossa própria revelia, né? Amai-vos uns aos outros, mas os outros têm um grupo seleto, né? Perdoai 70 vezes 7. Não, mas eu só perdoo 7. Os 70 vezes eu guardo. E a gente vai utilizando do Evangelho segundo as nossas vontades. Por isso Gandhi fala: eu amo o cristianismo, eu amo o seu Cristo, mas eu não amo a forma com que vocês praticam, porque não foi a forma com que Cristo ensinou. Bom dia, Kellen! E a gente vai desenvolvendo essa percepção, essa falta de prática do Evangelho que a gente tem no nosso dia, que a gente tem no nosso verbo,
porque o nosso verbo também muitas das vezes não é salutar. Vamos seguir o texto. Cristo é e foi, diz Mahatma Gandhi, a maior força espiritual que um homem tenha conhecido. Ele é o exemplo mais nobre de um desejo e, contudo, dar-se sem nada e sem pedir nada em troca. Ele é o exemplo mais nobre de um desejo de que tudo se dá e não precisa se receber. Cristo não pertence somente ao cristianismo, mas sim ao mundo inteiro. Olha que coisa linda, né? Cristo pertence ao mundo inteiro. E é exatamente isso que nós temos ainda muita dificuldade de aprender. Que não há distinção, não há separação, nem religiosa, nem política, nem nada. Eu gosto muito do Cristo. Eu não gosto é do que vocês cristãos fazem, ele diz. Não sou cristão por causa dos cristãos, ele diz o texto. E aí ele vai falar aqui, o livro segue falando. A Umbanda honra Jesus, sendo ele como mestre, senhor e pilar da doutrina religiosa umbandista. A Umbanda filia-se à tradição do mestre, de maneira que, mais possível, procura-se dar continuidade. Ou seja, a gente aqui procura, através das ferramentas, das ritualísticas, dar a continuidade ao mundo todo. Tanto que todo mundo conta o tempo e a partir do seu nascimento. Isso mesmo. E a gente pratica a continuidade aqui dentro da ritualística, que a gente vê que são ritualísticas que não são pertencentes a uma religiosidade, sim, à natureza humana e divina, que é pertencente a todos, ao ensinamento crístico. O homem cristão, no entanto, e aí ele conclui, pode ser católico, protestante, espírita, rosacruriano, teosofista, umbandista. Ele pode ser esoterista, mas só o cristão é capaz de diluir-se na efusão ilimitada do amor. Olha que bonito essa parte também. Ou seja, a gente se dilui, porque o amor, ele é crístico, e o Cristo, ele está em tudo. É muito legal essa parte. A doutrina de Umbanda é um sistema inspirado nas leis divinas e na sua interpretação ela é feita pelos guias espirituais que transmitem por via de comunicação mediúnica. A lógica da justiça e da razão são bases dos conceitos emitidos pelas entidades em torno de tudo que nos rodeia nesta vida e nesta experiência terrena. A doutrina umbandista, ela vem como reforma humana, reforma íntima, espiritualização autêntica para transformar em realidade o almejado sonho da fraternidade entre nós, os homens. Ou seja, ela vem como uma escola para que a gente alcance esse sonho que hoje para a gente parece utópico, né? A fraternidade entre a raça humana, entre os homens em geral. Não é falsa a asserção, pois é notório que o resultado obtido com a prática ininterrupta é feita por nossos espíritos maiores e missionários, ou seja, os irmãos que vieram até nós nos trazer a benevolência do ensinamento, como os nossos guias, como, por exemplo, Chico Xavier. Bom dia, querida! São irmãos muito mais florescidos, que vêm nos trazer algum tipo de amparo, um tipo de guarnecimento, um ensinamento, para que a gente chegue nesse processo tão almejado.
A Umbanda se nos apresenta como uma... Aí no final ele diz, a Umbanda se nos apresenta como uma estrada luminosa, ampla pela qual devemos seguir juntos, imantados pelo mesmo desejo de libertação e perfeição do espírito, no sentimento de amor e de progresso, dos povos de todas as raças, de todas as crenças, de todas as cores e de todas as nacionalidades. Olha que coisa linda. Essa parte é muito bonita. Essa é a nossa contemplação do livro, né? A origem da Umbanda, que a gente pega como modelo e guia também para estudo. É uma coletânea, eu venho trazendo. E agora a gente vai entrar no nosso livro, dando sequência. Umbanda é Deus conosco, como eu sempre mostro para vocês, do nosso Tata Lobo. E a gente vai seguir com a consciência orixá, como eu expliquei, a nossa amiga estava aqui na outra semana, Ori, topo da cabeça, chá acima dela, as nossas consciências divinas, os nossos prismas de Deus. E a gente vai falar hoje sobre a consciência de Pai Oxumaré, ou Oxumaré, como a gente escuta aqui. A imagem sincrética que a gente vê é de um arco-íris bonito. Eu botei uma foto até lá na página, a serpente, né, na volta. E aí a gente vai entender sobre esse arquétipo, sobre essa imagem, do que ela traz. O que ela traz pra gente como florescimento. E se a gente pudesse pensar assim a nível bem superficial, o que a gente percebe quando a gente olha assim de cara um arco-íris, né? A gente olha contido todas as cores, pelo menos todas aquelas que a nossa pequena visão dos olhos do globo ocular alcança. Então ali estão contidas todas as cores, ou bastante parte delas, as que derivam das demais. Né? A gente vê um misto de cor. Quem não olha um arco-íris e fica contente, né? E fica maravilhado com aquela visão que sempre vem depois de uma chuva ou de um sol com chuva. E aí ele fala no livro que a expressão de Pai Oxumaré é a visão frente ao amor ausente. Isso aí, despertando e conduzindo para nós o que? A estabilidade desse amor ausente. O que é um amor ausente? É como se eu olhasse, fazendo uma metáfora, eu olhasse o arco-íris e visse o arco-íris sempre cinza. Aquele é um cinza mais escuro, aquele é um cinza mais claro, aquele é um cinza mais para preto. Eu não conseguisse ver ali de fato as cores que existem. É uma dificuldade no meu olhar, ou seja, eu tenho dificuldade em ver o amor presente. Eu vejo a ausência do amor, e na ausência eu tento tirar uma presença. Como assim, Rayane? É bem difícil. E aí ele traz uma outra simbologia, e depois a gente vai ler, eu vou falar um pouquinho, depois a gente lê, que é da cobra. Que a cobra, quem já viu, por exemplo, num vídeo, no Discovery, ela troca de pele, né? E aquela pele que fica, ela tem também uma coloração, se você olhar, um pouco transparente. Se você olhar, ela também fica meio colorida, igual essa disposição do arco-íris. Bom dia, dona Zeli! E aí, o que ele quer dizer isso? A gente vai trocar a pele, a gente vai transmutar aquela ausência para uma presença de amor. A gente vai passar a olhar o mundo, as pessoas, dando cor a elas. Como assim? Como assim, Rayane? Temos muita facilidade de olhar alguém e pontuar a falha. Isso é Nós por quê? Porque somos humanos e exímios julgadores. Ah, mas ele tem deficiência daquilo. Mas ele não consegue. Isso é muito fácil fazer para fora. Também é difícil fazer para dentro. Perceber as próprias
imunodeficiências mentais, psíquicas, emocionais, a gente tem dificuldade, mas vai aprendendo. No caminho da ressignificação, da reforma íntima, a gente começa a fazer esse exercício de ver que, né, eu tenho vícios e que eu posso retirar, que eu tenho virtudes que eu posso aumentar. A gente vai trabalhando sobre esse florescimento. E se eu consigo olhar com o Pai Oxumaré para alguém, eu vejo ali em alguma ausência e consigo colocar naquela pessoa alguma presença. Por exemplo, mas ele é muito pessimista, vamos dar um exemplo. Tá, mas ele pode ser pessimista, mas ele também tem uma visão bastante realista da vida. Eu pego ele e coloco um pouco de ponto positivo no meu olhar para aquele. Porque eu consigo olhar a dificuldade, mas também consigo olhar ele com amor. Que talvez a dificuldade dele seja um obstáculo para que ele consiga transpor e aquilo tornar-se uma expressão até muito virtuosa. Então eu consigo transpor o outro além daquilo que eu enxergo na minha vista como cinza. E isso eu faço para fora, ou seja, de mim para o outro, e também para mim mesmo, porque eu também tenho muita dificuldade. Quantas pessoas se enxergam também cinzas, monocromáticas? Eu sou muito ruim, eu não sou boa. É aquele exercício interno de crítica sobre si mesmo ferrenho. Sim, eu sou crítica, mas eu também sou muito habilidosa. Eu também sei dar muito apoio. Eu começo a olhar a expressividade, a trocar a capa da cobra, que antes me parecia cinza, para que eu também consiga enxergar ela com as 7 cores que sempre estiveram lá. Olhar a pessoa com todas as cores que ela tem, porque todos nós somos o arco-íris. Todos nós temos todas essas nuances em nós. Então a gente consegue estender e olhar com afetividade aquilo que a princípio parecia sem amor. Ou através da ausência colocar a presença. E a gente vai ler um pouquinho. Orixá Oxumaré nos mostra a inabilidade em vermos e manifestarmos o amor. A desinteligência de não manifestar o milagre que ocorre assim como um sol que simplesmente ilumina o outro. Né? Às vezes a pessoa também chega com uma visão tão pessimista de si. Eu não vou conseguir. E você vai lá como um sol e ilumina ela. Porque o sol ele só ilumina porque ele ilumina. E ele diz, não, você vai conseguir sim transpor essa dificuldade. Você tem capacidade. Vamos lá, vamos vencer isso. O que você tem? É dificuldade de compreensão, você tem dificuldade de motivação, você vai lá e ilumina a dificuldade da pessoa e traz para ela aquilo que está em ausência. Você pratica o amor, o sol, a iluminação para ela. Fazendo o próximo nascer brilhante, como um arco-íris. É como eu estava falando agora. Um lindo arco-íris nascido do exato momento em que nós iluminamos o próximo. Pegamos a lanterna lamparina, iluminamos a consciência dele. Assim como uma serpente, nós vamos trocando de pele, renovando e transformando a nós e o próximo. Ou seja, a gente para de ter esse olhar cinza, esse olhar crítico, esse olhar obstaculizado sobre nós e sobre o outro, e permite que a gente ilumine e seja iluminado. Se não por nós, também pelo outro, que nós deixemos que o outro também nos ilumine. Porque às vezes também a gente está tão imerso e obstaculizado em nossa dor, que o outro está ali com a lamparina no nosso rosto e a gente faz questão também de não receber as cores do arco-íris. Então, que a gente também se abra para receber essa cor, né? Essa transmutação. Vamos dar cadência.
Temos que parar e vamos refrescando esse congelamento, que é o que eu estou falando, da visão. Esse congelamento acinzentado que damos aos mesmos. Antes não enxergando suas habilidades ou suas ações positivas, suas virtudes, suas qualidades, renovando e fazendo brilhar por completo frente aos nossos olhos. Cada um parece... Bom dia, Samanta, querida. Que bom que você já está também em casa, querida. Fazendo brilhar por completo frente aos nossos olhos, trocando de pele de nós e dos outros mesmos, como uma serpente, que nos torna mais amplos, mais maduros, mais fortes, manifestando amor onde ainda não havia sido manifestado. A gente começa a fazer essa troca de pele frequente. Quantas das vezes, ontem eu estava fazendo uma conversa fraterna, falei sobre isso. A gente teve um momento, um tempo e um espaço não feliz, uma situação com alguém ou com algum momento dificultoso da nossa existência. E a gente tranca o outro ou se tranca naquele tempo, espaço lá, e pode ter passado 10 anos e aí a gente revê aquela pessoa novamente ou aquela situação parecida, aí vem, mas aquele fulano, eu prendi ele lá naquele tempo, naquele espaço, naquele momento, eu não dei mais a permissão de me colorir, de colorir o outro, porque assim como vocês passaram-se, por exemplo, os 10 anos, os 20 anos, trocaram de pele, várias peles, mudaram muita coisa, mudaram muita crença, reviram muita coisa na vida, jogaram certos valores e vícios que não eram mais pertinentes fora. Por que eu não posso dar a chance do outro fazer o mesmo, frente aos meus olhos? Porque eu não posso iluminar ele como um sol, como está aqui no livro, com meu conhecimento, com uma outra oportunidade, ou com não guardar mágoa, ou não guardar rancor. Eu posso. E se ele ou eu ainda tiverem dificuldade, lembro sempre que todos temos dificuldade e que vamos seguir trocando de pele por essa encarnação, por outra e por quantas mais forem necessárias, até que atinjamos o que está lá no livro da origem da Umbanda, o nível crístico. Então, se eu vou levar um tempo para fazer o aprendizado, né, tem uma frase que eu acho que é grega, que fala, eu não sei... como é que fala direito, ou em latim, ela fala: a natureza não dá saltos. A natureza, ela não dá salto, ela tem o processo dela. Ela tá lá a semente, ela nasce com calma, cresce, ela vai reproduzir, ela vai secar, ela vai morrer e ela vai através ali renascer novamente. Assim somos nós. Também não daremos saltos evolutivos. Nós temos progresso. Então, se nós somos a natureza e a natureza não dá salto, a gente está em processo, o outro também está. Então, não faz sentido nenhum a gente manter uma visão acinzentada do outro que está em dificuldade, da nossa dificuldade. Isso é Pai Oxumaré. Vamos seguir. Então, antes, não enxergando as suas qualidades ou ações ou virtudes, suas qualidades positivas, renovamos-a e fazemos-a brilhar completamente frente aos nossos olhos, como um arco-íris, como a serpente trocando a pele do outro. E nós mesmos, como uma serpente, trocando a nossa, nos tornando mais amplos, maduros e manifestando o amor, ainda onde não havia sido manifestado. Ao mesmo tempo,
Pai Oxumaré também desperta para o nosso amor que ele tem e nos conduz naturalmente aos relacionamentos nessa intenção de interesse divino. Ou seja, o que é uma relação de interesse divino? Eu não me interesso mais em se ela vai me dar algo em troca, se eu vou fazer o bem, se ela vai ter que me devolver, se eu fui boa para ela, se ela vai ter que ser para mim. Esses condicionamentos que não são de natureza divina, são de natureza mundana. Por quê? Porque o sol, ele ilumina e ele não espera ser iluminado de volta. Ele ilumina porque é ele. Ele ilumina porque é. E a gente, quando transcende, aprende porque precisa aprender. Não porque está condicionado a uma natureza mundana. Estamos nos condicionando a aprendiz de natureza divina. E a natureza divina não tem esse processo. Ela nos encoraja a não apenas realizar a positividade, mas também a enxergá-la no outro. E quantas pessoas, e às vezes nós mesmos temos essa dificuldade, né, de enxergar o que é bom no outro. Geralmente o mais em prática é enxergar o que é ruim. Mas esse é o exercício que Pai Oxumaré nos convida. Enxergar o que há de bom no outro. Este Pai Orixá se relaciona com a positividade, fazendo brotar e brilhar e fazer com que ela surja frente a nós, despertando o amor genuíno e nos conduzindo a estabilizá-lo como um belo arco-íris. Estabilizar um brilho de um arco-íris e seria o ato de ver a positividade. Ou seja, olha que metáfora linda. Ou seja, o meu olhar é sempre colorido. Eu tenho na minha vista sempre um arco-íris. A minha visão é colorida. Eu consigo ver aquele com todas as nuances que ele tem. E qualquer cor é uma cor. Nenhuma cor é menos que nenhuma cor. Olha que lindo. Oxumaré manifesta o amor usando a própria ausência do mesmo como substrato para seu despertar, que é como eu falei ali agora. Se a pessoa está em alguma ausência, ou você, não, mas que forma nós vamos florescer isso? Né? Trazendo para um processo prático aqui do nosso mundo, dia a dia. Ah, mas eu não vou conseguir. Não, mas você precisa o quê? Precisa de um currículo? Vamos lá, vamos fazer. Você precisa o quê? A gente ilumina aquela mente para que ela floresça na dificuldade. A gente traz através da dificuldade dela ou da nossa própria o sol para ela, a iluminação para que ela transcenda aquilo que para ela está difícil, está cinza. Vendo então na amargura, na tristeza, no isolamento, o voto da medicância ou da ausência de cor. Ou seja, como eu falei, quando a gente ou olha cinza ou quando se sente cinza, é porque a gente está com alguma dificuldade. Então, ao invés de eu só olhar e, tá cinza, você é cinza, eu sou cinza, o outro, e eu fazer essa visão julgadora, eu faço a visão iluminadora. Olhamos as fragilidades e a desinteligência na não manifestação do mesmo. Manifestamos onde não era manifestado, colorimos onde não havia cor e brotamos o arco-íris no exato local onde não havia um. Então, que sejamos todos arco-íris, que a gente passe colorindo,
iluminando e florescendo as pessoas por onde nós passarmos, não acinzentando nossa ambiência, nem acinzentando a ambiência de ninguém por onde nós passarmos. Porque às vezes a gente está tão imerso nas nossas necessidades, na nossa dor, no nosso problema, que a gente não consegue ver que mesmo assim a gente pode iluminar e pode se deixar ser iluminado. Se todo mundo fizer esse processo, pouca sombra sobrará. Combinado? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa contemplação, do nosso estudo de hoje. Vamos fechar o nosso estudo com a oração que Cristo nos ensinou. Vamos, quem quiser botar o nome para as preces, põe nos comentários, que depois eu boto aqui no livro, no caderninho de oração, faço as preces. E vamos fechar os nossos olhinhos, botem uma água para fluidificar, peçam os mentores espirituais muita paz, muita luz, muita sabedoria, muito arco-íris na nossa visão, no nosso psique, no nosso sentimento. E vamos estender nossa mão e fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pode deixar, vou botar o nome de vocês. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estaremos sempre reunidos em nome de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um beijo. Fiquem com Deus e iluminem seus olhos como um arco-íris. Até semana que vem. Tchau, tchau!